Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo normalmente? Boa noite, professor. Tá tudo ok. Tá tudo ok? Então, hoje, na verdade, eu só vou explicar como que é a atividade avaliativa, que já está lá no AVA, tá? Tá bem tranquilinha, eu acho que vocês vão fazer, tipo, no máximo em meia hora, demorando muito em meia hora. Vocês estão vendo as questões aí na tela, no documento do Word? Sim? Sim, sim. Ok. Então, essa atividade, ela vai ter 10 questões objetivas. E tá bem tranquilo, tem algumas questões que só são de certo ou errado, não tem nada de tão difícil assim. E vai abranger os conteúdos que a gente viu nas duas aulas, né? Dos instrumentos orçamentários, a receita e a despesa. Então, são 10 questões. As 4 primeiras questões têm relação com os instrumentos orçamentários, o PPA, a LDO e a LOA, que são as 3 leis orçamentárias. Então, essa primeira questão é bem tranquila. Vocês têm que só lembrar que o PPA, ele é um plano maior, ele é um plano que tem 4 anos, que é como se fosse um orçamento, mas um orçamento que é feito previsão de receita e fixação de despesa para 4 anos. Daí a gente tem a lei intermediária, que é a LDO, que é uma lei anual também, e se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o nome já diz que dá diretriz para o orçamento que também é anual. Daí a gente tem a terceira lei, que é a LOA, né, Lei Orçamentária Anual. Mas essa primeira questão, ela só está falando do PPA, está falando da questão da duração dele, e está falando que ele tem o período igual ao mandato do gestor, tipo, igual ao mandato do prefeito. Está perguntando isso, você só vai responder se é certo ou errado. Eu escrevi isso daqui no WhatsApp de vocês, no grupo lá, porque eu esqueci de frisar isso com vocês na aula, daí eu escrevi o que acontecia. E ele não é exatamente o mandato do prefeito, porque ou do governador, ou do presidente, porque senão as atividades públicas iriam parar até ele fazer um novo plano, enfim. Então, esse ano a gente tem eleição, por exemplo, para prefeito. O prefeito vai assumir ano que vem, mas ele vai estar no último ano do PPA. Então, ele vai terminar o PPA do gestor anterior. Daí, ano que vem, que vai ser 2021, ele faz o PPA para iniciar lá em 2022. Então, sempre quem assume o poder fica executando o PPA do anterior. Beleza? Então, essa questão era só isso, essa primeira. A segunda questão, eu não sei se vocês já estão entrando no AVE, ele já está liberado lá, tá? Mas eu queria que vocês escutassem primeiro rapidinho, para daí ficar mais fácil de vocês responderem. E também, quem quiser ir anotando o que eu estou falando, para depois não ficar desesperado quando entrar lá no AVA, e, né, enfim, para vocês lembrarem na hora. Mas também vou salvar depois essa gravação lá no AVA, enfim. Essa segunda questão também é sobre PPA e dá para você fazer por eliminação, na verdade. Na verdade, é o conceito de PPA. Ah, tá. Só estava vendo o WhatsApp de um aluno, mas já continuei. Então, o PPA, se você ler essa questão só por eliminação, você já vai conseguir resolver ela. Mas lembre que o PPA, então, é aquele plano maior, ele define diretrizes, objetivos e metas. Não é só para despesa de capital, ele inclui despesa de capital, despesa corrente, como se fosse um orçamento normal, não vai só fazer um plano para um determinado tipo de despesa. Então, se você for lendo essa questão, você vai conseguir ver a que está correta tranquilamente. Lembrando que o PPA é um plano maior, lembrar de diretrizes, objetivos e metas, que é o DOM lá, que a gente usa o DOM para gravar diretrizes, objetivos e metas.
e que ele não é de curto prazo, é longo prazo, 4 anos, enfim. A questão 3, ela também é de certo e errado, e é sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Então, a única coisa que você precisa saber é que a gente tem o PPA, que é o plano maior, a LDO fica no meio do PPA e da LDO, como se fosse um elo entre PPA, falei errado, tem o PPA, LDO e a LOA. Então, a LDO, ela é um elo entre o PPA e a LOA, tá? Então, ela dá diretrizes para a LOA. A LOA é Lei Orçamentária Anual, que é a previsão de receita e fixação de despesa para um exercício só. Então, tem o plano maior, a LDO, que dá diretrizes mais exatas para fazer o plano orçamentário menor, que é para um ano só. Só isso que você precisa saber para responder a questão 3. E a questão 4 é sobre o ciclo orçamentário. Lembrem que o orçamento, ele começa a ser feito no ano anterior, tipo, começa a ser feito o orçamento para o ano que vem, esse ano. Então, começa lá em julho, agosto, setembro, depende do ente público, se é um município, estado ou federação. Tem aqueles prazos para se finalizar e mandar para aprovação. Finalizou o orçamento, vai executar no próximo ano esse orçamento. E ainda no próximo ano você vai avaliar o orçamento. Então, o orçamento, ele é anual, mas todo esse ciclo, ele acaba sendo maior do que esse um ano aí. Então, era só sobre esse ciclo, essa questão. Então, o orçamento, LOA é anual, mas todo esse ciclo, até elaborar o orçamento, executar e avaliar, ele demora mais do que esse exercício. Então, as 4 questões eram sobre PPA, LDO e LOA. Daí a gente começa a ter agora questões sobre a receita pública. Então, a questão, acho que 5, 6 e 7 é sobre receita. E daí o restante vai ser sobre a despesa. A questão 5, ela está tratando das etapas lá da receita. Lá no slide que vocês têm sobre receita, tem uma etapa que é o planejamento e duas etapas maiores, uma que é planejamento e outra que é a execução lá da receita. No planejamento é onde acontece apenas uma coisa, que é a previsão da receita, que é onde você vai estimar a receita que vai entrar naquele próximo exercício. Então, essa é a primeira fase da receita, na fase de planejamento. Depois a gente tem a parte de execução, que tem o lançamento, a gente tem a arrecadação e o recolhimento. Daí eu falei para vocês o que era cada uma dessas etapas. Que o lançamento era quando acontece o fato gerador lá da receita, por exemplo, gerei o carnê do IPTU. Acontece o fato gerador da receita com o IPTU e fica um IPTU a receber lá no órgão público. Quando a pessoa paga esse IPTU, é o momento da arrecadação. Ela foi até uma instituição financeira e pagou o IPTU, é a arrecadação. E a terceira etapa, que é o recolhimento, é quando o banco transfere esse recurso para o órgão público, para o ente público, que se chama daí o recolhimento. Então, lançamento, arrecadação e recolhimento. Essa questão fala dessas etapas aí da receita, questão número 5. Lê certinho lá e fala qual que é, beleza? A questão 6, ela é sobre aquela classificação por categoria econômica da receita. Lembra que tem receita corrente e receita de capital. E receita de capital, que é uma receita que a gente chama de investimento ou financeira, ela só tem 5 tipos de receita, 5 nominhos para esse tipo de receita de capital. Também está lá no slide. Então, tem essa tabelinha aí na questão 6, com o nome da receita e valores. Então, as únicas que são receitas de capital é a receita de operação de crédito, que é a receita de empréstimo bancário. Daí a gente tem a receita de alienação de bens, que é quando o ente público vende um bem, também é uma receita que é a receita de capital.
Daí a gente tem amortização de empréstimo, que é considerada receita de capital. Então, a amortização de empréstimo é quando o ente público concede um empréstimo para alguém e está recebendo esse empréstimo, também é considerada receita de capital. Daí as outras duas receitas de capital é transferências de capital, quando recebe uma transferência para investimento, tipo a União está enviando um recurso que é para investir, é transferência de capital. E a outra receita de capital se chama outras receitas de capital, que é onde você lança qualquer outro tipo de receita que venha como de capital, para investimento. Então, você vai pegar essa tabelinha e está pedindo quais são as receitas correntes. Então, eliminando essas 5 que eu falei para vocês, vocês vão achar o valor da receita corrente. Se não lembrar, tem lá no slide, lá, receitas de capital, essas 5 lá certinho. A questão 7, de novo, é sobre as etapas lá da receita. Então, tá ali as quatro etapas, e você vai ver qual que é, fazer o link lá do númerozinho com a descrição correta da etapa. Mas como eu já falei, então não vou repetir. Então, são aquelas 4 etapas que eu falei antes. As únicas que confundem ali é arrecadação e recolhimento. Lembre que a arrecadação é quando o contribuinte vai até o banco e paga, é o momento da arrecadação. O contribuinte foi lá e pagou o ISS. Beleza. Quando a instituição financeira passa esse recurso para o ente público, se chama recolhimento. Beleza? Só esse que é o que confunde mais. Então, questão 5, 6 e 7 sobre receita. Daí a gente chega nas questões de despesa. Falei para vocês que também a despesa tem algumas etapas. As etapas começam primeiro lá na parte de planejamento, onde tem a fixação de despesa e tal, e daí chega a fase de execução, que a gente tem o empenho da despesa, a liquidação e o pagamento. Essa questão aqui está só falando sobre o empenho. O empenho é quando eu comprometo lá meu orçamento. Tenho 100 mil reais para comprar material escolar, faço a licitação e vou comprometer aquele meu orçamento. A licitação deu 80 mil. Vou lá reservar lá no meu orçamento 80 mil, porque eu já me comprometi na licitação com o fornecedor. Já fiz o contrato com o cara, daí eu vou lá e diminuo meus 100 mil que eu tenho para comprar, tiro 80 mil e já deixo reservado. Então, o empenho é essa reserva do orçamento. E ele tem 3 tipos de empenho, e essa questão é exatamente sobre esses tipos de empenhos. A gente tem o empenho ordinário. O ordinário, ele é feito, quando o pagamento vai ser feito de uma vez só. Então, comprei um veículo, geralmente eu compro um veículo e pago ele de uma vez só. Então, faço empenho de 40 mil, faço uma liquidação de 40 mil quando chega a nota fiscal e faço o pagamento, que é a saída financeira. Daí a gente tem empenho global, que é como se fosse um contrato de um serviço que é por um ano. Eu faço lá um empenho de 100 mil reais, mas eu vou pagando 2 mil lá por mês, enfim, sei lá, 10 mil por mês. Então, eu faço o empenho geral, mas meu pagamento é de forma parcelada. E o outro tipo de empenho é por estimativa, que é quando eu não sei quanto eu vou gastar, por exemplo, combustível, energia elétrica, água. Eu não tenho noção de quanto eu vou consumir. Então, é feito um empenho por estimativa. Eu estimo que eu vou gastar 30 mil no mês de combustível. Eu faço aquele empenho. Se eu não gastar ele inteiro, eu posso fazer o estorno desse empenho. E assim vai. Então, são os 3 tipos de empenho. Então, lê ali as alternativas 1, 2 e 3 e assinar lá a que for correta ali nas letrinhas. A 9 também está bem facinho, é só saber a ordem lá dos estágios da despesa lá na parte da execução. Está bem fácil, eu não vou nem comentar muito. Só lembrar a ordem que acontece primeiro. Se é o pagamento, a liquidação, o empenho. E a terceira é sobre as categorias econômicas e a natureza de despesa.
Lembra que a gente tinha receita corrente e receita de capital. E na despesa, a gente também tem despesa corrente e despesa de capital. Na despesa corrente, a gente tem ainda determinada subdivisão na despesa corrente e na despesa de capital. A gente tinha lá 3.1, 3.2 e 3.3, por exemplo, nas receitas correntes, porque elas começam, nas despesas correntes, porque elas começam com 3 sempre. Então, o 3, ele dizia lá que era receita corrente, daí 3.1, o 1 significava que era despesa com pessoal e encargos. Daí a gente tem 3.2, 3 que era despesa corrente e o 2 que significava que era despesa com juros e encargos da dívida. E daí a gente tinha 3.3, que o 3 era despesa corrente e o segundo 3 eram outras despesas correntes. Então, a gente tinha essa divisão lá, que a despesa corrente começava com 3, e ainda existia 3.1, 3.2, 3.3, que é o grupo de natureza de despesa. E na despesa de capital, a gente tinha, o primeiro dígito era o 4 sempre, para dizer que é uma despesa de capital. Daí a gente tem 4.4, 4.5 e 4.6. Então, 4.4 era investimento, a compra de um veículo, construção, enfim, era 4.4, investimento. O primeiro 4, que era despesa de capital, e o segundo 4 significa investimento. Daí a gente tem 4.5, o 4 que é despesa de capital, né? E o 5 era inversão financeira, que é quando eu compro um bem que é usado. Sei lá, comprei um prédio lá, que era uma casa, onde eu quero fazer um depósito, porque é perto de uma escola, e o depósito é para a escola. Se chama inversão financeira. Não estou construindo algo novo, mas estou comprando um imobilizado que já está usado. Se chama inversão financeira. E daí o último tipo era última divisão de grupo de natureza era 4.6. O 4 de novo porque é despesa de capital, e o 6 porque é a amortização de dívida. Estou pagando uma dívida. É uma despesa de capital no sentido de despesa financeira. Então, aqui nessa questão só está pedindo, está falando sobre os grupos, se tal é de despesa corrente, se tal grupo é de despesa de capital. Essa de subdivisão aí. Então, é só isso a atividade, tá? Eu não sei se alguém já está fazendo no AVA, mas o que eu pretendo? Ficar aqui tirando dúvidas, pode me perguntar pelo chat aqui, ou pode falar comigo, e eu vou ficar aqui ajudando vocês a responderem, tá? Quem já foi fazendo, ou enfim, tá liberado, tranquilo, fez a atividade, fez a questão de frequência, acabou a aula, beleza? E acho que tá bem facinho de fazer, com a explicação que eu dei agora, enfim, mas podem ficar me perguntando à vontade daí. Beleza? Tranquilo, professor. Então, beleza. Vou ficar aqui, talvez eu desligue minha câmera só, ou não, vou ficar aqui. Vocês estão vendo a atividade na tela, né? Sim, tá na tela. Eu vou deixar aqui, daí vocês vão me perguntando também, tranquilo. Tá bom, então. Só queria que vocês fizessem já para Professor, atrasado na atividade. professora, para as próximas aulas você vai usar esse aplicativo mesmo ou vai usar os outros? Eu acho que eu vou usar esse, porque eu acho que a maioria prefere, né? Não sei, você também prefere esse? Oi? Aline, tá me ouvindo? Sim, professora. Na verdade, pelo outro aplicativo, eu e outros alunos não estavam conseguindo, na verdade, entender nada, porque estava travando bastante. Sério? Ai, não, então vamos usar esse, tranquilo, imagina. Não tem problema para mim, não.
É que eu achava que o outro era mais fácil para gravar e tal, mas esse aqui tá beleza. Vocês estão me ouvindo melhor, vendo melhor para mim, a gente permanece nesse, sem problema nenhum. Faço igual hoje, eu mando o link assim na hora da aula e tranquilo. Beleza, então, professora. Nada, Obrigada. imagina. Se alguém tiver alguma dificuldade para acessar a atividade, enfim, vai me falando, tá? Professora, Oi? acho que só não ali tá gravando ainda, né? Quê? Tá gravando a aula, né? Eu acho que agora que a professora vai ficar só para Esperando é responder. melhor parar de gravar. É mais gravar, senão fica um tempão Deixa eu mudo. ver. Interromper gravação, beleza. Vou interromper aqui.